Hoje a nossa devocional tem por título Sempre é tempo de misericórdia, mas não abuse. O texto é de Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 30 e 31, que nos diz assim: Quando estiveres em angústia e todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque sempre ela nos orienta. Mas nós somos fracos e pequenos e difíceis de entender, e quando entendemos, difíceis de aceitar. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Por vezes nós ficamos muito tristes pelos erros que cometemos diante de Deus e diante dos homens. Então vem a disciplina divina para nos fazer crescer, sem nunca destruir, pois se esse fosse o objetivo real de Deus, nós já nem existiríamos mais. Não confundamos as disciplinas temporais que Deus nos envia com os castigos imaginários que nós mesmos formamos em nosso coração, fruto do medo, do remorso ou de uma falsa santidade. Também não confundamos o nosso pecado pontual com o castigo da condenação eterna, do qual já fomos livres em Cristo, pois não somos mais filhos da ira. Entretanto, temos de colher os frutos daquilo que semeamos. Israel estava nessa situação. Aqui, eles não deveriam seguir a outros deuses. Haviam recebido orientações para isso. Iriam para uma terra onde havia muitos tipos de deuses, muitos tipos de cultos e muitos deles, até do ponto de vista artístico, quem sabe atraentes. Mas Moisés fala das bênçãos e das maldições preparadas por Deus para a obediência e para a desobediência. Depois, quando você tiver tempo, leia todo o capítulo 4 de Deuteronômio para entender mais e melhor. Mas a questão é que há algo muito interessante. É o fato de que, apesar das orientações, parece ficar claro que o povo vai fatalmente cair em algum momento. Desobedecer a Deus no momento em que se pratica o ato ou o pensamento parece tão bom, parece tão correto, ou pelo menos justo. Mas não é. A única coisa que se colhe são angústias e uma série de consequências ruins, cada uma para cada tipo de coisa errada que praticamos ou pensamos. Na verdade, a angústia que o texto fala é por saber que Deus estava certo. Você sabia e mesmo assim decidiu fazer errado. Agora, com medo, faz como Adão fez. Foge, se esconde. Mas Moisés expõe todas estas coisas com clareza. Inclusive que mesmo nestas condições há uma saída, que é a saída de sempre: genuíno arrependimento e certeza da restauração. Basta voltar para Deus e não fugir de Deus. Sim, vai ser preciso reconhecer o erro, desejar profundamente abandoná-lo, sentir nojo da sua idolatria específica. Sim, vai ter mortificação, pois é o único jeito para que haja verdadeira vida. Moisés fala de uma maneira tão terna e segura que simplesmente não justifica o conceito que muitos têm de Deus, o Deus do Antigo Testamento, como sendo apenas um juiz terrível e santo que esmaga o pecado e pecador indiscriminadamente e que exige retidão baseada em obras que jamais conseguiremos fazer. Ele não desampara. O nosso Deus, o Deus da Bíblia como é apresentado, mostra e faz
de maneira que fique claro que Ele não te desampara. Pois se Ele quisesse fazer isso, Ele já teria feito. E veja que vergonha para nós. Ele te sustém mesmo quando você peca e se afasta dele. Veja, Ele não te abençoa como quando você o obedece, mas não te desampara, senão você não estaria aqui agora vendo essa mensagem. Você conta com esse amparo 24 horas por dia, 7 dias por semana, a cada segundo. Que vergonha pecar mesmo assim, não é? Mas que consolo e encorajamento. Ele é misericórdia, ou seja, se identifica diretamente com a sua miséria, lá no mais profundo, no seu coração. Deus está com o seu coração santo e perfeito em direta ligação com as dificuldades e limitações do seu coração, mesmo pecaminoso e enganoso. Mas note, Ele se identifica não para deixar passar as coisas e fazer de conta que não viu, e só chorar com você, mas sim para transformar seu coração, tirando-o da miséria e fazendo você viver as delícias e as riquezas celestiais. Ele também não vai te destruir, ainda que pareça que é isso que Ele quer com a sua disciplina. Dói, não é verdade? Mas não é isso que Ele quer. Melhor sofrer e crescer nas mãos de Deus do que viver à vontade, sendo órfão, sem pai, ou como uma ovelha desgarrada sem pastor. Agora saiba, Ele faz tudo isso não porque você é bom, pois você já viu que não é. Também não é porque Ele te ama em primeiro lugar, porque você não merece. Ele faz isso porque é fiel a si mesmo e à promessa que fez, e porque enviou o seu precioso Filho unigênito, a quem ama imensamente e que é amparador, misericordioso, que veio trazer vida e não morte. Então, nele, em Cristo, você é plena e suficientemente amado, conservado, livre da sua miséria, para ser reconstruído à medida dele mesmo. E Ele não fez isso de última hora. Tudo estava muito bem planejado. Desde a criação, passando pelos patriarcas, chegando a todos os eleitos, dos quais você é um deles, se já entregou sua vida a Cristo. Quantas certezas e consolos para quem estava em angústia, não é mesmo? Assim é nossa vida. Temos as orientações, mas ainda assim caímos. Erramos e às vezes nem queremos admitir o erro, mas assim mesmo fazemos e fugimos. E este fugir pode ser apenas uma atitude interna do coração de querer desistir de Deus e de todos os seus mandamentos tão pesados, como se o pecado já não fosse um pecado maior do que isso, e ainda maléfico. Mesmo em casa, no mais quieto momento, com os seus pensamentos, você pode pecar contra Deus, pode ter as suas idolatrias reavivadas. Arrependa-se do que é preciso se arrepender. Abandone o que você precisa abandonar e volte-se para o seu Deus fiel, para Cristo seu Salvador, e que, convencido pelo Espírito Santo, você se certifique da fidelidade de Deus para conosco, para esta igreja e para com você individualmente. Que você siga firme nesse momento em que estamos vivendo, no seu momento vivencial com Deus, e desfrute de todas as bênçãos que Ele tem reservado para você. Vamos orar novamente? Ó Pai eterno, te agradecemos por essas maravilhosas certezas. Elas implicam em mortificação
implicam em mudança, que às vezes nós nem queremos. Mas tem misericórdia de nós, e assim como fez ao longo dos séculos com o teu povo, com tua igreja, faz em nós, em nossa vida, para que sejamos os teus servos que o Senhor quer que sejamos. E quando falharmos, porque vamos falhar, que não fujamos de ti, que corramos para ti, e mediante o sacrifício de Cristo, na intercessão do Espírito Santo, obtenhamos o teu pleno perdão e sejamos felizes e prontos para recomeçar, reconstruídos por ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.